Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Estamos no capítulo 17 com o título Doutrinação e nós estamos aprendendo muito aqui com essas informações. É muito interessante porque a questão de uma mãe que está pedindo ajuda de um filho e um filho que está completamente comprometido com as trevas, porque ele, na vida, ele teve um poder. Ele através da igreja, né, ele teve um poder de conhecimento, um poder de conduzir pessoas, e ele foi se perdendo nesse poder. E a mãe dele também é responsável por esta queda dele e pelo envolvimento de tantas pessoas envolvidas com ele. Porque ele não tinha vocação para o sacerdócio, mas a mãe o levou. Ele convenceu ele a entrar para a igreja. Só que ela também é responsável, por quê? Porque nós não podemos eleger as pessoas para determinadas funções. Nós temos sempre que explicar as possibilidades, mas é a pessoa que tem que decidir. Então ela também é responsável pela insistência dela, o convencimento dele chegar a ser padre. E ele tem a responsabilidade porque, como padre, ele tinha o conhecimento, ele tinha o poder e ele usou mal o conhecimento e o poder dele. Então, acabou que todos estão envolvidos nessa situação, né? E o André Luiz faz uma pergunta para o André Luiz. Mas se o filho foi conduzido a essa situação difícil, para o qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? Ou seja, se ele não era preparado para ser padre, se ele foi levado, né, pela mãe, insistiu e tal, e ele chegou a ser padre, fez bobagem, então ele não era conveniente para aquilo. Então, que tamanho é a responsabilidade dele, né? E aí o Alexandre responde: a mãe errou pela imprevidência, ou seja, pela insistência dela, pela forçação de barra dela, né? Ela errou nesse sentido. E ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Ou seja, ele, uma vez estando lá, ele poderia ter usado o livre-arbítrio dele para fazer um trabalho decente. E ele foi para os abusos. E o Alexandre continua: alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho,
Mas, porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isto dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob os nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, enquanto o filho infeliz expiará faltas graves. E aí é muito bom, Berenice, pra gente sair daquela posição de desculpa, né? Ah, mas eu fiz, mas afinal de contas, naquela situação eu só podia fazer isso, não é? Eu sempre falo, uma vez eu fui numa escola e vi a figurinha, muito interessante mesmo. Tinha um bolo e tinha um prato com uma fatia fininha, eles digitalizaram, né? Fininha, colocada lá, assim, mais ou menos em diagonal. E a frase era numa sala de orientação educacional, era assim: por mais fina que seja a fatia do bolo, ela sempre tem duas faces. Para mostrar que por mais fininha que seja a situação, a gente pode fazer diferente. Mas aí eu falo assim, mas se eu fizer diferente eu vou me dar mal. Pois é, eu tenho que ver o que quer se dar bem e o que quer se dar mal. Eu tenho que começar a perceber isso, né? O programa é gravado. Estamos numa situação de imposto de renda. Aí uma amiga minha, ela tem um salário altíssimo, né? E ela um dia fazendo imposto de renda, ela ouviu claramente assim: é só você tirar um zero. É só você tirar um zero que, com certeza, diminuirá consideravelmente, né? Em muitos R$1.000 lá o seu pagamento. E ela, então, ela falou assim: Deus, eu parei, porque foi claro que ela ouviu. Ela falou assim: mas o que vai adiantar eu diminuir não sei quantos mil para minha vida? Eu não vivo bem, não vivo com conforto. E aí ela começou, e mesmo, era muito interessante, e mesmo se não vivesse, que negócio é esse? Uma desonestidade. Que o que estão fazendo do meu imposto, o problema é deles. Agora o que eu vou fazer na minha consciência é essa. E aí ela continua a digitar. Observa só, gente. Aí alguém que chega e fala assim: mas todo mundo faz, né? Tanta gente faz. E a gente até desculpa, mas não vai dar lá? Quem vai receber o imposto não vai usar conforme está usando. E aí no Caminho Verdade e Vida, Berenice, tem uma lição muito boa, que o título é Ordenações Humanas. Eu gosto muito dela. E o dito bíblico é esse: sujeitai-vos às ordenações humanas por amor ao Senhor. A gente sabe que muitas vezes, pela consciência cristã, a gente vai ter um sacrifício maior, né? Se a gente optar por Jesus, vai ser um sacrifício maior. O outro, além de ter, o outro vai chamar a gente de bobo, de fraquinho, né? Fulano é fraquinho mesmo, né? Fulano tem argumentação, é por isso que todo mundo pisa em cima, é barata morta, é mosca morta, vai ter essa situação. Mas aí eu tenho que ver o que eu vou escolher. Eu vou escolher tanto daquilo que eu sei, ou eu vou escolher diante daquilo que todo mundo diz que é para fazer. Eu acho que tem um outro fator de avaliação. Será que todo mundo que escolhe daquele jeito está feliz? Eu tenho que ver isso, né? E o que eu quero, né? Então, eu acho que essa questão é muito interessante, porque assim, alguém abre a porta de um castelo, tudo bem, eu entro. Mas aí eu destruo tudo que tem lá, mas afinal de contas abriram a porta para mim. Eu não poderia me portar de outra forma dentro daquilo? É verdade. E aí, com essa explicação, né, finalizaram a palestra referente a esse assunto, e o Alexandre diz que na noite previamente marcada, ele acompanhou o pequeno grupo que procurou o Marinho para esse auxílio espiritual. E ele diz: constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a mãe desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Com grande surpresa, vim a saber que esse companheiro nosso, de nome Necésio, funcionaria na qualidade de intérprete, junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intercâmbio do novo colaborador.
Então, nós estamos vendo aí, começando a ver os efeitos das preces intercessórias. Embora levaram 10 anos, mas um dia começa, né? Isso. Levou 10 anos, por quê? Porque a carcaça estava muito dura. Isso. Então, temos que ser perseverantes. Quando temos um problema, um desafio em casa, que fala assim, nossa, mas já tem não sei quantos anos, não tem mais jeito. Tem jeito sim. A Matilde, do livro Libertação, levou 50 anos. A Mônica, do Santo Agostinho, levou mais 30 anos, eu acho. Ou seja, tem jeito, porque a gente nasce para ter jeito. Então, não diga que o fulano não tem jeito. Agora, temos que ser perseverantes. O que é 1 ano, 2, 30, 50, 100 na eternidade? Não é nada. Há pouco tempo, foi 2000 anos atrás. Muito pouco tempo, né? Então, a gente tem que perseverar. E é interessante, Berenice, eu gostei muito, é perseverar no problema, mas não fechar no problema. Porque observa só, se ela parasse, se a mãe desse menino, né, do Marinho, desse sacerdote, ela ficasse parada só para cuidar daquilo, ela não teria amizades a quem ela poderia recorrer. E a gente às vezes faz isso. Não, eu tenho problema, eu não posso me dar com ninguém. Eu não recebo ninguém na minha casa, eu não vou na casa de ninguém, porque afinal de contas a minha vida é cheia de problemas. Gente, é nessa saída em que eu me relaciono com outros que eu vou ampliando meu ciclo de amizades que vão interceder junto à resolução do meu próprio problema. Isso. Aí a gente começa a entender porque que o plano espiritual, quando a gente está numa situação grave, né? E às vezes vai pedir até licença do trabalho. Não vou trabalhar mais no centro ou no trabalho voluntário, porque eu estou cheio de problema. O que o plano espiritual fala? Socorreremos, mas tenta conciliar o seu trabalho com a tarefa. Por quê, gente? Estando ali na tarefa, eu vou ter meios. Exatamente, Deusa. É ajudando o outro que nós vamos ser ajudados. Porque às vezes nós vamos até enxergar a resposta, a orientação. E quando nós estamos ajudando alguém, nós ficamos num padrão vibratório de ajuda. Então a ajuda circula por ali. Você sabe, eu estou lembrando de novo do nosso João Carlos Cunha, um grande amigo que a gente tem como referência no plano espiritual. E ele falava assim, gente, uma prece do Chico Xavier causa uma revolução no plano espiritual. Aí a gente fica olhando, que revolução é essa? Porque Chico Xavier, pelo bem que ele fez, ele tem tantos amigos no plano espiritual, na época o Chico estava encarnado, né? Que se ele pedir, vai ser uma correria, porque todo mundo vai querer fazer um favor para Chico. Deixa eu ir primeiro, eu quero ajudar, né? Então, por quê? Chico Xavier, a gente vê que foi uma reencarnação, meu Deus do céu, que reencarnação sofrida, né? É verdade. Quanta dificuldade, mas ele jamais deixou de fazer o bem. Eu estou lembrando que mesmo naquela situação terminal, mesmo assim, ele ainda teve um último trabalho que foi a peregrinação do pão, para distribuir o pão ao outro, tudo isso. Então, gente, é no trabalho que a gente vai conseguindo quem nos ajude, né? Quem possa interceder por nós, né? É verdade. E aí o André Luiz fala, admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro sobre meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas agora, a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. Enchia-se o templo de figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Então é uma igreja no plano espiritual, né, Berenice? Em que as pessoas estão paradinhas lá, né? Achando as mesmas coisas, né? Exatamente. Interessante isso. Alguns sacerdotes envolvidos em vestes negras permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. No programa passado,
nós lemos quando ele falou de grupos rebelados no plano espiritual, porque assim, eles seguem determinadas situações de ordem externa, exterior, né, de culto exterior, acreditando que aquilo vai dar uma garantia do céu. Aí chega lá e não consegue o paraíso, os privilégios todos. Mas eles acham que tem que ser assim, aí se rebelam. E aí, olha o que ele fala aqui. Eles expõem com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. O que é isso, né? É ainda usando o conhecimento, o poder de dominação, para arrebanhar criaturas e elas se acomodarem na situação em que estão. Que é para, vamos dizer assim, fomentar, né? É para incentivar a acomodação e para ter agregados. Que coisa séria, né? E a gente vê que existem encarnados assim, que começam a criar sofismas, né? Explicaçõezinhas, mas não é bem assim. Já houve evolução para quê? Para acomodar situações que não tem nada a ver, né? Exatamente. E o André fala que, assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre que me explicava gentilmente. E o Alexandre diz: André, não estranhe. Os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por estes infelizes inconscientemente. Ou seja, é uma continuidade. Isso. Sabe, se a gente quer, porque às vezes a pessoa fica preocupada, ai meu Deus, quando eu morrer, para onde é que eu vou? É só ver para onde é que vai agora. Exato. Quando eu aqui, quais são os meus pensamentos mais frequentes? Aonde é que eu gosto de estar? Ou seja, vai ser apenas uma continuação, nada muda, é apenas uma continuação. Berenice, tem no livro Justiça Divina uma lição muito interessante que é teu lugar no além. E ele fala, se eu quero saber para onde eu vou quando desencarnar, que eu observe o que é que eu gosto de fazer quando eu estou sozinha, sem ninguém me observando. Então, isso que eu gosto de fazer é para esse lugar que eu vou com pessoas que gostam de fazer a mesma coisa. Olha, quando eu li essa lição, eu lembro que eu li há um tempo, né? Quando eu era ainda mais jovem, que eu estava estudando o Céu e o Inferno, e esse livro é o livro de Emmanuel que acompanha o Céu e o Inferno. Quando eu li isso, gente, eu dei um pulo na cadeira, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que melhorar. Porque já pensou? Tem coisa que a gente até gosta de fazer, mas é coisa chata, né? Que incomoda a gente, que a gente sabe que não é legal. Já pensou estar junto com gente que só gosta de fazer aquilo também? Se a gente às vezes não se aguenta, imagina com gente que só gosta daquela mesma coisa. Então isso é um incentivo à melhoria, a gente mudar de atitude, mudar de postura, conseguir coisas que às vezes dói no começo, mas é a melhor opção para nossa vida, não é? Exatamente. E o André ficou assim espantado, né? E falou: como podem entronizar a ignorância a este ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se as criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? É uma pergunta séria essa daí. E ele responde: trata-se de ação maléfica inconsciente. O que é isso? Leva em consideração a ignorância do outro. Então, eu que tenho mais poder, que tenho conhecimento, eu vou usar isto escravizando o outro às minhas ideias. Mas, na verdade, eu não tenho consciência do quanto isso é mal para mim mesmo, né? Porque aí, quando aquilo que Jesus falou a Pedro, lá no Boa Nova, né? Pedro, o homem é muito mais ignorante do que mal. Porque quando eu escolho posturas assim maléficas, no fundo eu acho que eu vou ser feliz com aquilo. Mas eu estou me iludindo, aquilo não vai me trazer felicidade, não vai me trazer uma qualidade de vida, não é? Exatamente. E o André fala, mas por que contrassenso as almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem à lei do bem? Ora,
É interessante essa pergunta, porque a gente tem tanto esse conhecimento, por que a gente também não se rende às leis do bem? E o instrutor responde: entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos. Decorridos mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos na posse dos tesouros evangélicos, abalançaram-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros, em nome de Jesus, e instituíram tribunais da Inquisição cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares, em nome da caridade de Nosso Senhor. Como você verifica, a ignorância é antiga e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Demais, né? Demais, porque a gente fica pensando, às vezes até a gente, espírita, fala assim, quando eu desencarnar, há de dar um jeitinho, né? Eu vou procurar fulano, ciclano, vou fazer isso, aquilo. Não tem jeitinho, né, gente? Não tem céu automático, tem realidade. Quando eu desencarnar, eu vou ver assim, meu Deus do céu, a minha preguiça não valeu a pena não, né? Olha agora como é que eu estou mole. Porque aí, se eu cultivar a moleza, eu vou continuar mole. Aí tem você, mas eu sou assim. Não é o estado natural, não é esse, né? O estado natural... O corpo físico nasceu para ser ativo. Então, se eu estou sentindo moleza, eu tenho que procurar a causa. Exatamente. É uma hipotensão, é um problema da tireoide. E essas coisas todas, graças a Deus, a ciência já descobriu meios de ativar. É uma noite mal dormida, né? A gente tem os institutos do sono que estão trabalhando essa questão. Quer dizer, eu estou no momento reencarnatório em que tem muita facilidade para eu resolver os meus problemas. Exatamente. E a doutrina aí é a grande ferramenta nossa. Eu tenho um amigo que ele fala assim, olha, de segunda até sexta eu faço trabalhos sociais, agora sábado e domingo é meu divertimento. Eu falei, mas você não pode assim ser espírita e ser médium só de segunda, na verdade é só de segunda até sexta na hora do almoço. Porque sexta depois do almoço ele se transforma. Eu falei assim, ó, já é melhor do que antes, mas você já tem conhecimento suficiente para perceber que é todo dia. Eu falei, se alguém pedir socorro no sábado, aí ele fala assim, não, Berenice, aí é meu descanso, sabe? Aí eu falo pra ele, falei assim, olha... Sem desencarnar, você, final de semana. Eu falei, olha, você vai desencarnar numa sexta-feira, 12:30. Porque quando você desencarnar, aí você vai chamar pelo seu guia. Seu guia vai fazer assim, não, agora só na segunda-feira, meu amigo. Final de semana... Aí ele fica, será que é isso? Eu falei, bom, é isso que você está implantando na sua vida, sabe? Porque se você não abre mão nunca de fazer alguma atividade no sábado e no domingo, ou seja, você está querendo fazer uma troca. Olha aqui, Senhor, de segunda a sexta eu sirvo ao Senhor, agora sábado e domingo não vem me perturbar não, entendeu? Tá aqui, eu só trabalho 40 horas por semana. E sabe? até entender um momento de lazer, de descanso, que pode ser algo útil, né? Proveitoso, né? Não é nada demais você fazer uma viagem, você fazer parte de uma confraternização com os amigos. Nenhuma. Você ir a um teatro, ir a um show, não é nada demais, mas a gente ainda tem, isso é viciação, né? Então eu acho que porque eu tô num show, a minha cabeça mudou, né? Isso. E é interessante que, por exemplo, assim, nem livros ele lê no final de semana. Que graça. Ele fala, não, isso aí é porque ele vê como trabalho, sabe? E aí a esposa dele queria fazer o evangelho no lar no domingo à noite, porque bom, reunia né? todo mundo. Ele falou que não, que isso é trabalho, isso tem que ser durante a semana. Então, tudo ele enxerga como trabalho. Eu falei, olha, você está barganhando. Tipo assim, olha, assim, eu estou trabalhando durante a semana, então não me perturbe. Então não pode ser assim. Se você coloca o evangelho, no culto do evangelho lá, como um trabalho, ele só pode ser feito durante a semana porque é um trabalho, na verdade, meu amigo, ele é um tratamento.
olha só, o evangelho no lar é bom para você, não é bom para os espíritos. O evangelho no lar a gente faz, não é para se quitar. Não é para os outros, né? Não é para Todo quitar. espírito é quitar, para marcar ponto, né? Não é nada disso, Isso. não. E às vezes a gente fala isso. Não, eu já saí do centro, agora, às vezes a pessoa faz um atendimento fraterno, ou é um instrutor, e de repente alguém liga para sua casa buscando ajuda, e a pessoa, olha, não estou no centro, não estou na minha hora de trabalho, então não me perturbe. Né? Como tem muitos médicos que fazem isso também, não, só na hora do consultório e tudo mais. Só que você é um médico, você é um médium, você é um trabalhador, você é um representante da doutrina espírita. Você tem que ter essa postura todos os dias. Não significa que você vai se enfurnar numa casa espírita e não vai fazer mais nada. Ora, você pode estar até num show maravilhoso de um pagode que está ótimo, dançando, mas você lá está se divertindo como um espírita. Você não está de folga naquele momento, né? E se precisar da sua ajuda, porque os espíritos bons, ele pode usar você naquele ponto para auxiliar alguém que está próximo. Alguém que vem conversar, que vem pedir, né? E a gente ser útil, né? Porque na vida é isso que vale, né? No outro dia uma companheira na palestra falou assim, que quando ela acorda, ela pede assim, Senhor, que eu seja útil. Que esse possa ser a nossa proposta, essa possa ser a nossa proposta, não só para o dia de hoje, mas para sempre. Muita paz, meus irmãos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.